E o nosso tema de hoje, adivinha qual vai ser? Vai ser mãe. E quem vai nos falar sobre mãe hoje foi essa mãe, ela também é mãe, e ela praticamente adotou todas as crianças da nossa casa, do Caminho da Luz, mais ou menos há uns 12 anos atrás, quando ela começou o trabalho de evangelização infantil e foi logo secundada por essas pessoas de imenso valor que estão com ela hoje também na valorização, na evangelização. Eu estou falando da nossa querida Temis Tavares. Vamos envolvê-la com muito carinho. Bom dia a todos. Hoje a Thelma não tá de folga. É com muita alegria que nesse dia tão lindo nós vamos falar das pessoas mais importantes da nossa vida, né? Que é a nossa mãe. E por ser um dia tão especial, eu vou dedicar esse trabalho de hoje à minha querida mãe, que já fez uma viagem onde todos nós vamos. E por gratidão à vida, por ela ter me dado a vida, e pela felicidade de eu também poder ser mãe. E hoje nós vamos entender que às vezes a gente fala, mas Dia das Mães é todos os dias, não é? Realmente, Dia das Mães é todos os dias. Mas tem um dia especial, que é o dia de hoje, que foi, por um motivo muito importante, criado esse dia, em homenagem às mães. E hoje eu vou contar um pouquinho dessa história. É sempre bom nós falarmos e entendermos o porquê, né? Que às vezes nós achamos que nada tem sentido, mas tudo tem um fundamento. E foi criado esse hábito de homenagear essas pessoas tão especiais de nossas vidas, sim, porque ela representa mansidão, doçura, amor, carinho. E ela nos dá esse amor incondicional. Incondicional, sim, porque elas, depois que elas desencarnam, elas continuam nos amando, continuam ligadas a nós. E hoje nós vamos ver a história de como tudo isso começou. Refletindo num texto que eu li do Divaldo, foi o que me inspirou, do livro Vivências em Família, e também do livro de Chico Xavier, Mãe. E essa informação nós podemos também encontrar em várias websites e em vários lugares, porque é daqui mesmo, né? São americanas. Então, a história, originalmente, a celebração do Dia das Mães, vem da Grécia Antiga. Era uma atividade que, na entrada da primavera, eles festejavam em homenagem às mães dos deuses, né? E tiveram algumas iniciativas que não deram certo. A primeira foi a iniciativa que começou no século XIX, mais precisamente... Deixa eu colocar aqui o slide. Mais precisamente no século XIX, né? Mais precisamente no ano de 1872. Quando uma mulher em defesa às mulheres, ela começou a fazer movimentos valorizando a vida da mulher, valorizando a maternidade. Só que esse movimento não teve muita repercussão. A intenção dela era de de reverenciar as mães. E essa mulher, ela escreveu algumas obras, ela fez muitas manifestações, e uma coisa que ela fez foi o hino da Batalha da República. Vocês conhecem esse hino? Todo mundo conhece, eu tenho certeza. É aquele assim, glória, glória, aleluia. Não falei que todo mundo conhece? Pois é, ela escreveu a letra desse hino. A segunda tentativa foi realmente a que deu frutos. Foi também, no século XIX, uma mulher que se chamava Anne Mary Reeves Jarvis. Ela era uma ativista norte-americana, que também era ministra de sua igreja metodista, nobre e respeitada por todos.
ela organizava eventos de mães das comunidades. Por quê? O que a motivou a fazer isso foi que ela teve 11 filhos e somente 4 filhos chegaram na fase adulta. Por causa, naquela época existiam epidemias e as crianças morriam. E como a febre, a sarampo, então eram epidemias que matavam as crianças naquela época. Por conta disso, como aconteceu com ela, acontecia também com todas as mães da época. E ela começou a fundar encontros e manifestações para que arrecadassem dinheiro para poder ajudar essas crianças, as famílias que tinham esses problemas. E a primeira foi em 1858, que foi o Dia do Clube das Mães Trabalhadoras. Né? O objetivo desse encontro foi diminuir a mortalidade da criança em famílias de trabalhadores. E depois, 10 anos depois, ela fez em 1865, ela fundou o Dia da Amizade para as Mães, para melhorar as condições das pessoas feridas na guerra, porque foi nessa época, no século XIX, quando ocorreu a Guerra da Secessão e a Guerra Civil aqui nos Estados Unidos. Mas quem realmente iniciou e instituiu o Dia das Mães foi a filha de Anne, que foi Anne Marie Jarvis. Ela também era professora da escola bíblica dominical da igreja metodista local. Elas viviam, na época, em Grafton, em West Virginia. E o dia das Mães foi instituído por ela. Por quê? Por homenagem à sua mãe, que quando desencarnou, em 1905, que foi no Dia das Mães, que na época foi 9, nós veremos mais à frente, de maio, né? Ela desencarnou no Dia das Mães. Então, por homenagem às mães, ela decidiu, uma de suas amigas, as amigas dela, porque ela estava num estado de depressão e tristeza porque a mãe desencarnou. Então, as amigas incentivaram que ela fizesse uma missa, fizesse uma homenagem para as mães, porque antes da mãe morrer, ela tinha prometido à mãe que criaria um movimento para as mulheres. E foi o que aconteceu. 2 anos depois, em 10 de maio de 1907, na Igreja Metodista, foi celebrada a primeira missa em homenagem a todas as mães. E Ana desejou que esse culto fosse marcado, que esse momento fosse marcado por muito tempo e por todos lembrado. Então, ela, em clima diferente, em sintonia com uma homenagem singular que seria prestada às mães, ela teve uma ideia bem peculiar. Ela mandou para sua igreja, onde estava sendo realizada esse evento, 500 cravos brancos. E assim ela fez por todos os anos a partir daí, que representavam, o cravo branco representava a doçura, a pureza e o sentimento maternal. E também era a flor predileta de sua mãe. E ela também queria que a mãe pobre festejasse da mesma forma, tivesse o mesmo merecimento que a mãe rica. Então, a partir daí, esse movimento foi crescendo, ela trabalhando muito para que isso fosse realmente um evento para todas as mães e reconhecido. E então, em 1910, a data do Dia das Mães foi reconhecida pelo governador de West Virginia, que se chamava William Glassrock. E Ana sentiu tanta alegria porque o seu evento e a sua intenção de sempre relembrar o Dia das Mães com aquela ternura estava continuando. E realmente estava acontecendo. E ela começou a enviar cravos para todas as igrejas, e todos os anos, né, do Dia das Mães, no Dia das Mães. E antes de desencarnar, dizem que antes de desencarnar, ela chegou a enviar para as igrejas mais de 10 mil cravos brancos. E no ano de 1914,
o presidente americano, o 28º presidente americano, Thomas Woodrow Wilson, ele finalmente declarou o Dia das Mães, que seria no segundo domingo de maio. A partir daí, todo ano está sendo comemorado o Dia das Mães, inclusive também no Brasil. No Brasil, o primeiro Dia das Mães foi celebrado no dia 12 de maio de 1918, na ACM, Associação Cristã dos Moços, de Porto Alegre, e também em outras instituições religiosas. Mas somente em 1932, no governo do presidente Getúlio Vargas, que realmente começou a ser celebrado o Dia das Mães no segundo domingo de maio. Hoje, 111 anos depois, ainda celebramos o Dia das Mães e é comemorado em 96 países no segundo domingo de maio. Outros países, eles comemoram também em maio, mas em outras semanas e em outros meses diferentes. Mas aproximadamente 96 no mês de maio. E voltando à história de Anne, para a gente completar, quando todo esse movimento começou a se espalhar em vários países, que na época, quando Ana estava encarnada, eram mais ou menos 40 e poucos países que já tinham se desenvolvido e já celebravam o Dia das Mães. E quando esse movimento começou a se expandir, ela não estava achando que estava com êxito completo. Por quê? Porque, infelizmente, começou-se a ver a comercialização do Dia das Mães. Foi aí quando a primeira coisa que a deixou muito triste foi que os cravos que eram simplesmente doados às mães ali na cidade onde ela vivia e na maior parte dos lugares, ele começou a ser vendido, porque começou a ser comercializado. E ela via que isso foi uma frustração muito grande para ela, porque não foi para isso que ela que ela criou o Dia das Mães. E em 1923, ela declarou a um repórter que não havia criado a comemoração para isso, que o objetivo era de união das famílias, a partir da doação e ternura das mães. E os ideais nobres, nós vemos que os ideais, quando eles são nobres, quando ainda estão no plano mental, eles são diferentes de quando eles se materializam. As mudanças quase sempre são inevitáveis, porque as pessoas começam a colocar as suas características humanas nessa criação. E aí cada um começa a divulgar da sua forma. Então, uma coisa que era para ser puro e ter um objetivo daquele que criou, ele passa a ser uma outra coisa diferente. E não foi diferente com o Dia das Mães. E aí ela via que nas livrarias as pessoas compravam os cartões já com os dizeres escritos. Não era aquela emoção que o filho escreveria o cartão, os seus dizeres do coração, para poder dar para suas mães. E esses cartões, às vezes, eles eram enviados por correio. Não existia, na época, o telefone, o WhatsApp, o e-mail para você mandar mensagem. Então, eles eram enviados, às vezes, para cidades vizinhas, porque as pessoas não visitavam as suas mães, né? E isso foi... as mães não viam aí, não estavam vendo mais o sentimento de ternura. E muito mais, eles faziam isso muito mais por um rito social, né? Como até hoje. Às vezes as pessoas mandam por obrigação. É uma comemoração de festividade externa. Não é aquela coisa vindo do coração, né? Para muitos. Eu digo sim, para o pessoal lá de fora. Não vou agora imitar o Manuel. Para o pessoal lá de fora, não para nós aqui dentro, né? A gente faz diferente. Mas a maioria, ou uma grande parte, eles simplesmente só comemoram. Mas não existe aquele sentimento verdadeiro. E o amor é uma dádiva que se deve conceder a esse ser especial sem a preocupação primordial de oferecer coisas materiais. Embora também se possa assim proceder, mostrando um tipo de gratidão, mas que você, né, mostre o amor.
para as suas mães. Ana Jarvis desencarnou aos 84 anos de idade, no sanatório da Praça Marshall, da cidade de Westchester, em Pensilvânia. Ela viu florescer o seu desejo de demonstração, amor e gratidão pelas mães, que nos acolhe no ventre. Mas, infelizmente, ela não foi feliz, porque com o seu objetivo, que era outro, começou a modificar o sentimento, né? E isso a deixou muito triste. Inclusive, enquanto ela estava encarnada, depois de um certo tempo, ela começou a lutar que tirassem o Dia das Mães, porque foi totalmente desvirtuado de acordo com o seu ideal, porque começou a ser comercializado. Mas, infelizmente, ou felizmente, ela não conseguiu, e até hoje nós comemoramos o Dia das Mães, no 2º domingo de maio. Mas são tantas as formas que nós temos de comemorar a maternidade, não é? Eu acho que vai dar tempo, Marcos. Eu gostaria de mostrar um vídeo que ele circulou muito na internet, mas eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho atenção. É rapidinho. Rebeca, você dá um beijo no titio? Dá um beijo. Ai, que coisa. Bebê. É bebê. Aqui. É Kiki. Aqui é. Tá tudo bem? Você conhece a Peppa? Pode aumentar, Marcos? Você conhece a Peppa? Tá assustado? Ah, isso é o microfone, ó. Ó. Uá, uá. Olha aqui, ó. Ó, você você é a mãe, né? Você quer vir aqui um pouquinho só para conversar comigo? Você tá aqui no chão, porque aqui é legal, né? Porque nós tu não vai dar CD aqui. Essas coisas a gente não combina. Como é que é teu nome? Aline. Aline, conta pra mim o que aconteceu com a sua filha. A Rebequinha, ela tem mielomeningocele, que é um problema congênito na coluna, que gerou hidrocefalia. Entendi. E hoje ela tá... Faz carinho no tio. Carinho, tio, carinho. Ó, e ela também, ela põe a mão, como é que é a história? Que ela Abençoa o tio, abençoa. abençoa o tio. Amém. Aqui o bolo. É, filha, você viu? Olha. Eu não sei se eu vou conseguir fazer até o final. Aqui. Oi, tio. Oi, eu tô vendo, aqui é uma câmera. Então o que ela tem? Ela teve hidrocefalia, mas isso aqui tá consertando, tá indo. Ela tá com uma válvula, que tem uma válvula na cabecinha dela que drena todo o líquido gerado pela hidrocefalia. Entendi. Então, E mas aí- tá tudo, graças a Deus, tá tudo sob controle. Agora ela faz todas as terapias dela aqui. Oi. Fisioterapia, piscina. Ela é a mamãe. Conta pra tio que você gosta da piscina. Por que você gosta da piscina? Aqui. É aqui, é o microfone. O que você gosta da piscina? Aqui. O que ela gosta da piscina mais? Ela adora piscina, Ah. fazer a TO, que é a terapia ocupacional. Na verdade, quando ela começou aqui, ela não sustentava nem a cabecinha sozinha. Ela não conseguia segurar a cabecinha Não. sozinha? Hoje Então, em dia, você coloca ela no chão, ela engatinha de bundinha ou seja, pela esse casa trabalho toda. da CD é incrivelmente Em um especial. ano, Em um ela ano. desenvolveu... ela tá um mês com a cadeirinha, ela já vai pra Quando cima e você pra soube baixo. que ela teria algum tipo de problema, não estava no seu ventre ainda? Na verdade, ela é minha filha adotiva. Não acreditava. Você tá falando sério? Você tá falando sério? Meu Deus, conta pra mim. Como é que foi isso? Você Nada. adotou essa menina? Ela e o gêmeo dela. São meus filhos. Como é que foi isso? Olha, na verdade, assim, eu sempre tive vontade de adotar e existem um grupo de crianças que são chamadas de crianças inadotáveis. Grupo de crianças especiais, crianças maiores, interraciais. E E no aí caso você dela, adotou? por ser especial, ela tá para adoção desde que nasceu. Você adotou essa menina? Eles tinham 1 ano e 2 meses. Eu não sei nem, eu travei. Desculpa, eu emocionei porque... Imagina. Você tem filhos? Tenho. E você adotou ela quando? Faz 1 ano. Um ano que você adotou? E como é que você tá? Estamos bem, graças a Deus. Na verdade, agora eu tenho quase trigêmeos, né? Porque o meu biológico E ela é igualzinho? são muito parecidos. E os pais? Abandonaram? Desde o hospital, ela tá pra produção. Ela e o gêmeo dela. Mas só para entender a história dela é que ela nasceu, os pais abandonaram. Isso. Na verdade, problema sociocultural... como é que fala? Problema de... Enfim, a mãe dela passou por dificuldades financeiras. A gente tem um pouquinho desse histórico e deixou no hospital porque não ia ter condições de criá-los.
E E desde seu marido, então... como é que foi? Ele sempre teve o coração aberto também, graças a Ah, Deus. desculpa, eu tô impactado, porque eu ia falar assim, nossa, puxa, como é que foi, como é que foi? A gente sempre acha que vem uma história, e eu encontro esse anjo aqui, que adotou essa menina linda. O tio, É a mamãe, a mamãe. Oh, você quer colinho, baby? Cadê, beijo? Você tá vendo o tio chorar, ela fica emocionada. Você vai chorar também? Por quê? Abraço, tio, abraço. Gente, que isso que tá acontecendo comigo? Por que ela tá chorando? Ela não gosta de ver ninguém chorar. Ah, não fala isso. Não, o tio tá bem, o tio tá bem. Quer bem de tio? Faz carinho. Bem de tio. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? É todo a meiguice dos céus que Deus podia dar, Deus Meu. entregou pra ela. Ela tava chorando porque eu tava chorando, é isso? Os irmãos dela choram, em casa ela chora junto. Tá bom, então, gente. É isso, a meiguice dos céus Não, eu tô que bem. Deus colocou nas mãos Eu tô dela. bem. Abençoa, tio. Fala, não, tio, olha, Tá bom. tio. Faz carinho, não Obrigada. Né? É a meiguice dos céus que Deus colocou em suas mãos. E percebam que ela falou da mãe biológica com todo respeito, né? Ela não, em nenhum momento falou mal, ou criticou, ou julgou a mãe, né? Ela falou com muito respeito. E as mães adotivas são isso aí, são aqueles anjos generosos que Deus que coloca nas nossas vidas para cuidar da gente quando a gente é deixado por alguém, né? E toda vez que eu vejo esse vídeo, às vezes eu vou lá só para assistir porque eu acho tão lindo. Cada vez que eu vejo um detalhe diferente, né? Então, mesmo essas mães generosas, às vezes, elas têm um pouco de... Acontecem, né? Que elas passam por grandes desilusões. Por quê? Em algumas vezes, essas crianças, elas, por um motivo, elas não estão satisfeitas, começam a ser violentas com as mães adotivas e às vezes até perversas. E elas buscam saber a origem, a sua origem. Quem foi sua mãe biológica? E às vezes, quando elas encontram a mãe biológica, elas simplesmente deixam para trás essa mãe que deu a vida por elas, né? Que fez de tudo, que cuidou em todos os momentos. Elas deixam essas mães para trás. E a mãe, claro, sofre de desilusão. E outras vezes também, o que acontece? Ela não encontra sua mãe por algum motivo e fica frustrada. Vive aquele resto de vida frustrada porque ela não encontra a mãe. Ou às vezes revoltada porque sua mãe morreu e ela não tem mais a mãe. E com isso ela não percebe que a divindade fez um favor de dar aquele anjo em sua vida e não reconhece. Simplesmente vai para frente e não olha para trás. Não reconhece a maternidade. Então, que nós sejamos gratos a essa mulher, essa mãe que adota os seus filhos, os filhos que eles falam, os filhos de ninguém, né? Que colocam aqueles filhos inadotáveis, né? Que eles colocam nas nossas vidas para criar, às vezes, junto com aquele nosso filho biológico, né? Aquele amor, aquele carinho, atenção, aquele amor incondicional que essa mãe dá para essa criança. E uma outra forma também de maternidade são as mães solteiras. São aquelas mães que, porventura, elas não conseguem continuar uma família porque, de repente, o pai abandona porque não quer ter responsabilidade com o filho, né? A criança nasce no momento errado. Ou, às vezes, ele até nem queira que essa criança nasça e pede para tirar ou simplesmente não ajuda e não coopera, né? Ele abandona a sua responsabilidade, porque, afinal de contas, quando duas pessoas estão, né, têm um relacionamento, o resultado é responsabilidade de ambos, né? Mas muitas vezes eles, ou até mães, às vezes, abandonam os filhos e os pais também, né? Então, essa maternidade, quando a mãe é solteira e ela batalha sozinha, também é muito sublime. Uma outra coisa que nós não devemos nunca esquecer são as mães que já desencarnaram.
E num momento, ou até mesmo, não precisa ser só no Dia das Mães, quando nós lembramos dela, façamos uma oração, aquela do coração, desejando tudo de bom, lembremos dos bons momentos que nós vivemos com elas, né? E façamos disso um agrado, com gratidão, né? Porque, afinal de contas, elas nunca se desligam da gente. Elas estão sempre ligadas a nós, de alguma forma. Sempre nos acompanhando, sempre nos intuindo, nos auxiliando, nem que seja por oração, aonde quer que elas estejam. Lembremos de todas as mães que estão diretamente ligadas a nós, mas também que têm um papel muito importante nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos, como as professoras, as médicas, né, as pediatras, as assistentes sociais, as amigas, as mães amigas, as nossas filhas mães, né, as mulheres em geral, todos os tipos de mulheres. Devemos lembrar com todo respeito, todas aquelas que fazem um papel tanto o simples quanto o mais importante dentro da sociedade. E eu gostaria de dar um exemplo, um exemplo que eu admirei demais. Era a professora de música da minha filha, o nome dela é Miss Judy Virelli. E desde quando ela era pequena, ela fazia coral e cantava na escola. Mas no high school, ela ficou 4 anos com essa mesma professora. Era incrível como que essa mulher, ela tinha o carisma e tinha o amor com todas as crianças. Ela não era mãe, mas todo ano ela fazia questão de encontrar com as mães. No primeiro dia de aula, ela fazia questão de encontrar com as mães. E ela falava, olha, essas crianças não são só suas. Quando elas estão aqui, elas são meus filhos também. Eles têm que me escutar, me respeitar, porque eu também sou mãe deles. E quando chegava no dia do coral, era uma vez por ano, eram mais durante o ano, né, apresentações. Mas a última apresentação, que era no final do ano, todo ano tinha uma turma se formando, né? Eu não sei se aqui em Long Branch é assim. Mas, no final do ano, ela fazia aquela apresentação especial para aqueles que estavam deixando a escola. Colocava fotos deles pequenininhos e fazia aquele encontro maravilhoso. Era sempre uma emoção. Eu me emocionei durante 4 anos nesse mesmo dia. E até hoje, quando eu lembro, eu me emociono muito, porque cada vez era uma coisa diferente. E o mais interessante, gente, era que eram mais de 100 crianças. E a harmonia e a coisa linda que ela apresentava, aquilo é só mesmo uma pessoa que tem carisma e que tem muito amor. E quando ela falava que seus filhos também são meus, eu acreditava quando eu vi o resultado, né, no final, no concerto final. E o mais interessante é que eram as crianças, os jovens que já tinham se formado, né, nos anos anteriores, no dia dessa apresentação, eles voltavam lá. E a última música, que era uma música que todo mundo cantava, ela chamava todo mundo. Todo mundo que já estudou ali, até pessoas que já eram professores, já tinham filhos, ia todo mundo lá para frente cantar. Eram mais de 300 pessoas lá na frente cantando. A minha filha está aqui, que ela confirma. E era uma coisa muito linda. Essa mulher, ela não era mãe, né, biológica, mas era ela mãe de muitos. E ela realmente se doava e dava muito amor, né? Então, não importa se a nossa genitora foi dirigida com um sentimento de superproteção ou de indiferença. Não importa se ela abandonou uma criança na porta de uma instituição qualquer por motivos que só Deus sabe. Não estamos aqui para julgar, né? Mas ela merece toda a compaixão. Por quê? Porque ela poderia ter nos abortado e ela não fez. Ela nos deixou vivos, nem que fosse para outra pessoa cuidar, mas que nós tivéssemos a oportunidade de nos melhorarmos, né? De sermos pessoas melhores aproveitando essa encarnação. E eu vou apresentar aqui alguns termos interessantes. O primeiro recomenda um budista, que nós nos amemos como se fôssemos mães uns dos outros, né? O príncipe Siddhartha Gautama, um budista. E outro foi um filósofo. O ser humano
só pode amar verdadeiramente quando ele amar como se fosse a própria mãe da pessoa amada. O Friedrich Nietzsche. E o outro foi um espírita. Embora sua mãe não mereça maiores demonstrações de afeto, ame-a. Mesmo assim, ofereça o sentimento que ela deveria merecer. Esse foi nosso querido Divaldo Franco. Ainda nesse contexto, né, nós vamos agora passar e falar um pouquinho do mandamento de Moisés, que ele é o título do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrar o vosso pai e a vossa mãe. Gostaria de perguntar aqui, só antes da gente começar, qual é a ideia que vocês têm de honrar? O que vocês pensam sobre honrar? Qual é a ideia? Pode falar sem medo. Amar, respeitar, cuidar. Mais alguma coisa? Agradecer, né? Acolher. Existem... Zelar, né? Zelar pela integridade. Existem vários conceitos que nós podemos dizer sobre cuidar, honrar. Mas eu fui ao dicionário, tá? E eu vi esses daqui em especial, né? Respeitar, amar, cuidar, proteger e obedecer, né? Isso é honrar a vosso pai e a vossa mãe. Mas alguém aqui acha que a mãe não faz isso? Só o filho? Temos que só o filho fazer isso, honrar? A mãe também. A mãe também. Por que a mãe respeita, né? Sim, a mãe respeita. Ela respeita aquele espírito reencarnante desde o momento que ela aceitou como filho, com suas dificuldades, com seus problemas, com as suas necessidades para esse percurso nessa vida, né? Mas ela fez isso com responsabilidade para ajudar a guiá-lo no caminho, né? Sim, a mãe ama incondicionalmente. Esse espírito reencarnante que no momento da concepção preparou o lar, preparou a sua vida, preparou a sua chegada, como também durante a sua existência, e ela enquanto ela estava encarnada, e até depois que ela desencarnou no plano espiritual, ela ainda o ama. Sim, a mãe cuida e protege. Ela cuida desse espírito reencarnante desde o primeiro grito de sua existência, desde o seu nascimento, até quando esse espírito o permite que assim o seja. E mesmo quando esse espírito não permite mais que a mãe cuida e o proteja, a mãe ainda continua cuidando dele, porque a oração de mãe é a coisa mais forte que existe. E sim, a mãe também obedece. Ela obedece. Ela obedece às leis divinas, que é a cocriação da obra de Deus através da maternidade, através da obra de ser mãe. E por que a mãe faz isso? Por que a mãe faz tudo isso? Porque essa mãe um dia foi filho ou filha. E a mãe dessa mãe ensinou tudo isso. Ensinou e amanhã essa mãe vai ensinar para os seus filhos. E aí vai passando, né? Cada vez que ela vai ensinando, nós vamos passando isso. É como se fosse uma corrente. E tudo que é bom a gente passa. É interessante que eu lembro, e a partir desse desenvolvimento, né, da gente ir passando isso para os nossos filhos, é que se forma e que se demonstra da forma mais valiosa as virtudes de um filho, né, que é a piedade filial. E aí, voltando para o Evangelho, o mandamento diz: honrar a vosso pai e a vossa mãe é o corolário da lei da caridade e amor ao próximo, visto que não se pode amar ao próximo aquele que não ama o seu pai e a sua mãe,
Mas o termo honrai encerra um dever. Há mais para com eles, a piedade filial. E esse dever que eles estão falando aqui, não é um dever que você é obrigado a amar o seu pai e sua mãe. Não. É um dever moral. É um dever de reconhecimento por tudo que eles fizeram por nós. É a nossa obrigação moral, né? Mas é de coração. Deveria ser de coração. Eu lembro que quando eu era jovem, minha mãe desencarnou, eu tinha 20 anos, mas ela sempre falava que quando você estiver namorando e procurando um rapaz, olha, isso eu confirmei, né, durante esses anos. Você sempre veja como que esse rapaz é com a sua família. Se ele respeita o pai, se ele respeita a mãe, se ele respeita os seus irmãos. Porque se assim não for, ele não vai ser respeitador à família que você for constituir com ele, né? Então, é muito importante ver como que nós nos relacionamos, é isso que vai dizer quem nós somos, né? Mostra quem você é, né? Então, eu nunca esqueci quando ela falava isso para mim, e eu falei isso muito para minha filha. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, e que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo aquilo a que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. E continuando, isso está no capítulo 14, como eu já disse, honrar o seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles também fizeram conosco na nossa infância. E nesse capítulo também, Santo Agostinho fala na Instrução dos Espíritos sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E ele fala que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Que a ingratidão revolta sempre os corações honestos. Mas a ingratidão dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É muito interessante porque é um assunto que desenvolve dentro do capítulo, que eu sugiro que vocês leiam todo o capítulo, mas que nos leva a pensar que, graças a Deus, que nós temos o esquecimento do que nós já fomos no passado. E graças a Deus que nós temos a oportunidade de reencarnar. Porque imagina o tanto que nós já fizemos de ruim com aquelas pessoas, com as pessoas que hoje, né, nós nos reencontramos, possivelmente, que nós não sabemos qual é o nosso planejamento reencarnatório atual, mas que são possibilidades que nós, às vezes, estamos em uma família com laços entrelaçados de outras vidas, de coisas, dependendo do nosso relacionamento, coisas que nós já fizemos, né? Então, graças a Deus que nós temos essa oportunidade de reconciliar enquanto estamos a caminho com eles, né? E Santo Agostinho também lembra que a perfeita intuição do passado se revela A imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ao outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Uma outra coisa, ele aconselha: mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesma: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedores dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Isso é muito difícil,
Porque às vezes os nossos pais falam, conversam, nos ensinam, mas nós não estamos preparados ainda para ouvir. Então, é aí a oportunidade que todos nós temos de passarmos por cada um pelo seu caminho, né? É o nosso livre-arbítrio. E ele também diz, mas, muitas vezes dentre vós, em vez de eliminar, por meio da educação, os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses vícios por uma culposa princípios. Obrigada, gente. Ainda bem que tem alguém prestando atenção. Isso é para ver se vocês estão acordados. Entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por um descuido. E mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, o começo de expiação. Ele nos exorta a responsabilidade que temos em ensinar tudo aquilo que nós vimos lá na frente aos nossos filhos. E, gente, eu não queria falar nada, mas às vezes acontece que mesmo você ensinando, né? Muitas vezes a coisa sai ainda, que o filho ainda faz coisas erradas. Mas o mais importante é nós termos a nossa consciência tranquila como pais, né? E filhos, que nós fizemos o que nós aprendemos e fizemos o que nós podíamos. Porque às vezes, se não tivéssemos feito tudo o que nós fizemos, poderia ter sido pior, né? Então, graças a Deus, então é muito importante que, como pais, façamos o que nos compete, pois se aqui juntos estamos com esses espíritos enlaçados na mesma família, é porque algo no passado ainda tem que ser corrigido. Então, para concluir, eu vou contar uma história que quando o Divaldo Franco contou essa história, e foi numa palestra que eu vi, que eu nunca mais eu esqueci dessa história. E há pouco tempo eu até relembrei. Era uma senhora que frequentava o centro, né, lá em Salvador, e ele recebeu uma chamada, ele recebeu uma chamada de que ela estava morrendo, né, que ela precisava falar com ele. Então já era alta a hora da noite e ele saiu da sua casa e foi ter com ela. Chegando lá, ela disse: meu amigo, eu não te chamei para confessar, mas eu queria que você soubesse da minha história. E ela começou relatando. Eu fui uma jovem muito linda. A minha pele negra, os meus traços lindos e perfeitos, chamava a atenção de muitos rapazes. E um deles me encantou. Ele era um vendedor de legumes. E eu me apaixonei. E nós nos apaixonamos. E nós vivemos esse amor durante 1 ano. Passado-se 1 ano, ele me procura e me pergunta: você me ama? E eu disse: claro que eu te amo. Eu te amo muito. E nós vamos constituir uma família. Eu te amo muito. Você é a pessoa mais importante para mim. E aí, o que aconteceu? A proposta era que eles realmente se envolvessem com mais detalhes, né? Se envolvessem mais. E isso aconteceu. Alguns meses depois, ela chega para ele toda feliz e satisfeita e fala: tem uma notícia maravilhosa. Nós vamos ser pais. E ele diz, desfigurado: nós vamos ser pais? Não. Você vai tirar essa criança. Como? Eu sou um vendedor de legumes. Como que eu vou sustentar uma família? E além do mais, quem me garante que esse filho é meu? Você foi uma pessoa tão fácil. E aí, ela se calou, muito triste, e teve esse filho. Ele fez uma opção, ou eu ou ele, e ela optou sem ter o filho. Teve o filho, passaram-se os anos, uma criança linda, ela teve que sair de casa porque os pais não aceitaram, teve esse filho sozinha, trabalhou, ela vendia acarajé, eu ia falar vatapá, mas era acarajé. Ela vendia acarajé nessas banquinhas, né? E
E ela também lavava roupas, né? Ela lavava aquelas roupas só de homens, passava e lavava. Isso era feito, um serviço que era feito antigamente, né? As mulheres levavam para casa e faziam isso. E aí, quando ela tinha, depois que a criança chegou, que o filho chegou aos 11 anos, ela falou assim, ok, meu filho, você já está grandinho, você já pode ajudar a mamãe nas despesas e você vai trabalhar. E ele disse, mamãe, eu queria muito estudar, porque eu queria ser médico. Eu queria aprender a cuidar das pessoas. Eu vou poder cuidar de você na sua velhice. E aí a mãe aceitou. O que ela fez? Ela trabalhou muito mais, muito mais. E aí passaram-se os anos, ele prestou vestibular, ele passou por uma faculdade muito boa, começou a estudar. E quando ele já estava no 2º ano, ela, um dia, vendendo lá na barraquinha dela, o acarajé, chega um senhor de jaleco, um jaleco branco, e ela fala assim, pergunta para ele, o senhor é professor? Ele, sim, eu sou professor. Ah, porque eu nunca ouvi aqui? Não, eu estou sempre aqui, esse aqui é o meu ponto diário, eu adoro esse acarajé. Aí ela falou assim, por acaso, o senhor conhece um rapaz assim, da minha cor? Ah, sim, conheço, Mosca no Leite. E ela, Mosca no Leite? Sim, ele anda sempre com um terno branco bem passado, e ele todo pretinho naquele terno todo branco, ele parece uma mosca no leite. Sim, eu conheço ele sim. Ele é um dos meus melhores alunos. Ele é muito bom, eu gosto muito dele. Ah, pois é, doutor, professor, é que ele é meu filho, ele é meu afilhado de toalha. Ah, sim. O senhor não tem assim alguma coisa que ele possa começar a trabalhar, um emprego para ele? Ah, ele pode começar a trabalhar na clínica. Eu tenho uma clínica aqui perto. Ele pode começar a trabalhar comigo. Ele já está no 2º ano e ele é muito bom. Pois assim foi. E passaram-se os 2 anos e chega o dia da formatura. A época da formatura. E essa mãe, toda feliz, satisfeita, comprou um vestido vermelho lindo, né? Mandou fazer um vestido de cetim, uma coisa maravilhosa. Comprou 2 pares de sapato, porque ela dizia que um era para o dia da formatura e o outro era para ela começar a treinar, andar, se cair, levantar, quebrar, ela treinar em casa como que ela ia andar com salto, né? E aí chegou o dia. Ela preparou-se, vestiu o vestido vermelho, colocou a maquiagem, estava penteando os cabelos, quando entra pela porta aquele príncipe. Só que dessa vez ele não estava de branco, ele estava de preto, porque era o traje da formatura, um terno preto. E ele estava lá lindo. E ele chega para a mãe e fala, mamãe, eu queria pedir 2 coisas para você. Você sabe, hoje é o dia mais importante de nossas vidas. E a primeira coisa que eu queria pedir, mamãe, é que você não fosse a minha formatura. Por quê? Porque, você sabe, mamãe, eu comecei a trabalhar naquela clínica, né, que você falou lá com o meu professor, e eu fiquei muito amigo da família, inclusive eu moro lá. Naquela casa, eles têm uma casa grande, eu moro com eles. E quem vai entrar na formatura comigo, na cerimônia, será a filha do dono da clínica. E você sabe, né, mamãe? Você com esse vestido vermelho horroroso, não vai ficar legal entrar comigo, né? Vai ficar uma coisa meio desfalcada. Ah, e uma outra coisa. E hoje também é o dia em que eu vou pedir ela em casamento, nós vamos ficar noivos. E como eu havia dito para eles que eu sou órfão, então não fica bem você chegar lá, né? Da onde que você saiu? E outra coisa, mamãe, a segunda coisa que eu queria falar é que, a partir de hoje, eu não volto mais aqui. Eu já fui tirando todas as coisas que eu preciso, que são importantes para mim, só ficou aí as coisas mais necessárias, as coisas que eu não quero. Você pode desfazer, dar para os pobres, fazer o que você quiser, mas hoje é o último dia que eu venho aqui nessa casa. Uma outra coisa que eu queria fazer eu vou deixar aqui o meu talão de cheque. Se você precisar de algum dinheiro, alguma coisa, você pode usar o cheque. E se por acaso você ficar doente, você não apareça lá na clínica, porque você sabe, a clínica é muito chique, é uma coisa, sabe, as pessoas são diferentes. Você me liga ou manda um recado para mim, que eu venho aqui te ver, eu posso cuidar de você aqui, tá? E aí a mãe falou, ok, meu filho,
não tem problema. Eu também não queria ir, sabe? Eu estava fazendo esse esforço tão grande para ir nessa formatura. Não é uma coisa que também eu ia, como você disse, eu não ia ficar bem lá. E aí, o táxi buzina lá fora e ele na saída lá, filho, aqui, o seu anel de formatura. Toma seu anel de formatura, que você seja muito feliz. E ela disse, continuando, amigo Divaldo, ele nunca mais voltou aqui. Nunca mais ele entrou aqui por essa porta. Mas eu queria pedir uma coisa para você. Como eu estou indo para uma viagem, ele vai procurar você depois. E eu queria que você fizesse duas coisas, falasse para ele duas coisas. A primeira é que nunca eu deixei de o amar. E a segunda coisa é que, se ele perguntasse para você se eu perdoei, você diga para ele que eu amei tanto e eu amo tanto, que quem ama não tem o que perdoar. E assim, ele leu o Evangelho e ela se foi. Alguns dias depois, chega lá, na Emoção do Caminho, um distinto, ele já sabia que de longe era o Mosca no Leite, né? Vestido com terno branco, e ele já sabia quem era. E ele esperou que ele se aproximasse. Ele falou assim, o senhor Divaldo Franco? Sim, sou sim, senhor. Eu sou o doutor fulano de tal, e eu queria saber se eu queria pagar as despesas do enterro de uma mulher miserável que o senhor fez há poucos dias atrás. Aí o Divaldo disse, olha, está tendo algum equívoco. Eu não fiz enterro de nenhuma miserável. Eu não conheço nenhuma pessoa desse jeito. Ah, mas dizem que o senhor esteve lá na casa dessa senhora e por um tempo e o senhor ficou lá conversando com ela. Uma pobretona? Não, eu não conheço nenhuma miserável e nenhuma pobretona e não fiz nenhum enterro dessas daí. Você está equivocado. Eu fiz o enterro de uma pessoa muito boa, uma mulher maravilhosa, que ela simplesmente ficou na saudade, pelo seu jeito de ser, pela forma dela de agir, honesta e trabalhadora. Não é a mesma pessoa que você está falando. Mas, bom, eu acho que se eu falar, eu sou amigo da família e eu sei que o senhor fez o enterro dessa pessoa e eu gostaria de pagar as despesas. E ele disse, olha, não tem nada que pagar. E o senhor pode me dizer o que vocês conversaram? Eu falei assim, bom, o senhor é médico, o senhor tem a sua ética de médico. Eu sou médium e eu tenho a minha ética de médium. Eu não posso falar para o senhor o que eu conversei com uma pessoa. O senhor é médico, o senhor sabe? Ah, pois é. Então tá bom. E aí ele saiu. Mas aí o Divaldo, pensando, ele falou, ele vai voltar. Ele vai voltar, porque a curiosidade dele, ele vai ficar muito impaciente e ele vai voltar. Umas semanas depois ele volta, como o Divaldo previu. E ele perguntou mais uma vez e falou assim, olha, eu sou o afilhado de toalha dessa senhora. Então, o senhor vê que eu sou da família. Eu gostaria de saber o que vocês conversaram. Não muda nada. Você é da família, afilhado, não muda nada. E se eu falar para o senhor que eu sou filho dela? Também não muda nada, porque o que você fez, né? Você simplesmente perdeu a oportunidade de ter vivido com uma pessoa maravilhosa. Não muda nada. Mas ela não falou nada do que aconteceu entre nós? Sim, não, ela não falou nada. A única coisa que ela falou para você, pediu para eu falar para você, é que ela te amava muito. Ela te amou muito. E nesse momento, o espírito da mãe envolveu o filho e começou a abraçar, chorando, né, de emoção. E ele falou para o filho, e a sua mãe em espírito, ela ainda ama muito você. Ela nunca vai deixar de amá-lo, em nenhum momento. E aí, ele foi embora, né? Um mês depois, o Divaldo andando pela rua, ele vê uma pessoa cambaleando, um homem caindo ali, passando mal, e ele se aproxima da pessoa e vê que realmente o homem estava passando mal. E aí ele chama um táxi. Chama o táxi, coloca a pessoa lá dentro do táxi e fala, por favor, vamos rápido, que o homem está morrendo, eu não quero que ele morra. Aqui na minha mão. Aí vamos no primeiro hospital que aparecer. Aí ele parou numa clínica, né, que foi a primeira coisa que apareceu. O motorista de táxi parou na clínica e eles entraram. Entrando lá, a recepcionista da clínica fala,
Ele fala, por favor, vamos atender esse homem, ele está morrendo. Aí a mulher pergunta, o senhor é da família? Qual é o seu nome? Ele tem seguro de saúde? Quem vai pagar pelo atendimento? Minha senhora, ele está morrendo. Será que você não pode deixar isso para depois a gente conversar? Vamos primeiro salvar a vida da... Não, mas eu preciso saber, porque se ele não puder, ele não pode ser atendido. Mas, minha senhora, e nisso aparece um homem de jaleco, uma pessoa que ele descreve com mais ou menos 70 anos, e se aproxima, ele fala assim, e ela diz, esse é o doutor, ele é o dono da clínica, e ele fala, doutor, por favor, o senhor pode me ajudar? Esse homem está morrendo. E mais do que depressa, ele começa a dar os primeiros socorros no homem, e ele grita, emergência! O médico grita, emergência! Nisso que ele grita emergência, saiu gente de não sei de onde. Começou todo mundo gritando, correndo para lá e para cá, e todo mundo fazendo alguma coisa e correndo para lá e para cá. E Divaldo também começa a correr para lá e para cá. Ele disse que não sabia porque estava correndo, mas ele estava correndo para lá e para cá, porque estava todo mundo correndo. E ele foi naquela atividade toda e, de repente, colocam a pessoa lá dentro da sala e ele espera um pouco e vem o senhor, né, o médico, e fala... Graças a Deus que o senhor trouxe a tempo. Por alguns minutos nós podemos salvar a vida dele. E aí, nisso, ele começa a explicar a situação para o cara, para o Divaldo. Falou que ele acordou, né, que ele tinha entrado em coma por pouco tempo. Ele acordou e falou o nome dele, descreveu, deu a informação da família, que a família já estava vindo. E pediu ao Divaldo que desculpasse a secretária, né, porque que ali eles... tem um fundamento porque eles fazem o atendimento. E ele disse que nós costumamos tratar as pessoas que não têm condições de graça, mas acontece que nem todos os funcionários estão, né, acostumados com isso. Mas ele chega para Divaldo e fala, eu conheço sua voz não me é estranha. Aí Divaldo fala, pronto, agora sobrou para mim. E aí ele chama o Divaldo para a salinha dele. No que ele chama para o escritório dele, Divaldo vê uma foto linda, uma foto de uma mulher, busto de uma mulher, parece aquele rosto perfeito, parecia uma deusa grega, né? E ele vê que Divaldo estava admirando aquela foto e ele diz, essa era minha mãe, que infelizmente ela desencarnou muito cedo. E minha mãe, ela era alemã. Ela e meu pai vieram da Alemanha por pouco tempo. E eles chegaram aqui, não falavam a língua, ela lavava roupas e ela cuidava de algumas coisas, de algumas crianças. E o meu pai desencarnou muito cedo e minha mãe trabalhou muito sozinha para cuidar de mim. Eu era tudo na vida dela. Eu falei para ela que o meu sonho era ser médico, que eu gostaria de salvar vidas e que quando ela tivesse velha, eu ia cuidar dela. E aí, essa mãe trabalhou igual a outra do acarajé. Trabalhou muito, até que, na semana da sua formatura, ele vai perto da mãe e fala, mãe, está chegando o grande dia. E ele começa a perceber que a sua mãe não estava com muita saúde. Ela estava passando muito mal. E ela começou a tossir. E ele a examinou. E ele viu que ela estava com tuberculose, né, pulmonar, nos dois lados. E ela já estava muito deficiente. E ela falou, meu filho, eu queria te pedir perdão. Por que, mamãe? Você fez tudo por mim, você me deu tudo. Por que você está me pedindo perdão? Porque eu não sei se eu vou poder estar presente na sua formatura. Não, mamãe, se você não for, não vai ter formatura. O mais importante é você, eu vou ficar aqui cuidando de você. Não terá formatura. Não, meu filho, o seu pai já está aqui, ele já veio me buscar. Quem sabe, nós dois estaremos na sua formatura. Aí ele, mamãe, a minha formatura não vai ser a mesma coisa sem você presente. Você me deu tudo que eu tenho. Eu não tenho outra pessoa para homenagear. Aí ela disse, infelizmente, meu filho, não vai ser possível. E realmente, não foi possível. A mãe desencarnou 2 dias antes da formatura. E no dia da formatura, mentalmente, na hora que chamaram o nome dele, ele simplesmente dedicou aquela profissão, aquela formatura para sua mãe. E ele fez uma promessa que ele ia cuidar
que ele ia cuidar de todas as pessoas com essa mesma doença, que ele ia ajudar o máximo possível. E hoje, na época, né, que ele contou essa história, ele era um dos 10 melhores médicos nessa área, naquela época. E tinha sua clínica e cuidava das pessoas que precisavam. Então, eu resumi a história, né? Porque tem muitos mais detalhes que só Divaldo tem aquele floreamento para contar. Mas eu queria chamar a atenção dessas 4 vidas que nós relatamos aqui. 2 filhos e 2 mães. É claro, eu não vou comparar um filho com o outro, porque não é o tema de hoje, né? E cada um faça a sua análise. Mas eu gostaria de chamar a atenção para as 2 mães. As 2 mães que tiveram um amor incondicional, que respeitaram a opção de cada filho, que cuidou e protegeu durante todas as suas vidas, e que amou e que obedeceu à lei divina, né? Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção, que nós cuidemos de nossas mães diariamente. É como aquela plantinha que a gente regra, né? Põe a água, aquela gotinha de água todos os dias. Tem umas plantinhas que nós precisamos colocar muita água, porque elas precisam de muita água para sobreviver. E tem aquelas que não precisam de muita água, que só uma gotinha, uma vez por semana, já é o suficiente. Assim é o nosso amor e nosso carinho pelas nossas mães. Algumas necessitam de mais, outras necessitam de tão pouquinho, que nós possamos dar esse pouquinho. E aí eu queria fazer, para finalizar, né, que nós já passamos um pouquinho do tempo, para finalizar eu queria fazer uma pergunta. Qual aqui a mãe que, quando os filhos eram pequenos, receberam aqueles cartõezinhos feitos por eles à mão? Levanta a mão, por favor. As mães que receberam, né? Mãe, falei mãe. Mas o pai que é mãe também pode falar, né? Muitos pais são mães. Então, muita gente levantou, né? Eu também recebi muitos daqueles cartõezinhos, né? Feito com todo amor e carinho, a inocência da criança, aquele amor puro que ela tinha, né? Que era natural, aquela ternura que nós sabemos que é verdadeiro, né? Agora, quem aqui que escreveu os cartões para dar? Pode ser homem também. Quem aqui escreveu os cartões para dar para suas mães? Vamos lá, gente. Quem escreveu? Fala a verdade. Pois é. Todo mundo aqui levantou a mão. Então, gente, o amor, o respeito, o carinho, tudo isso, todos nós temos. Todos nós temos para dar. E eu lembro que até um pouco antes, né, quando eu era criança, a minha mãe tinha uma caixa, que ela abria aquela caixa e estava ali todos os cartões. Né, Nelcina? Todos os cartões. Exatamente. E eu tinha meu irmão também, só que eu tinha desvantagem, que o meu irmão, ele era mais velho, e ele é mais velho, e ele fazia coisas mais interessantes do que eu, né? Eu sempre fiz dentro da minha capacidade. Mas ela guardava todos. Todos ela guardava. É isso que nós guardamos da nossa infância, da nossa juventude, da nossa adolescência e da nossa maturidade como adultos, né? Então, que nós possamos manter isso, façamos uma força, né? Liguemos para nossas mães hoje, ou mandemos um abraço, ou uma oração para aquelas que não estão mais encarnadas, mas que nós possamos continuar esse trabalho de Ana Jarvis, né? Mandar um cravo em pensamento, né? Manter essa ternura que ela um dia, originalmente, tentou fazer para com todos nós. Feliz Dia das Mães.